Bem-vindo ao canal Direito para Calouros, eu sou o Sábio Coelho e neste vídeo vamos entender o que de fato é a personalidade e quais são suas características. A personalidade vem disposta já no primeiro capítulo do Código Civil Brasileiro, a qual divide esse capítulo com a capacidade. Quando nós ouvimos falar que a personalidade jurídica é a aptidão genérica para titularizar direitos e contrair obrigações, ou, em outras palavras, é o atributo necessário para ser pessoa de direito, ao menos para mim não fica totalmente claro o que de fato é esse mecanismo do direito e qual seu papel na prática. Através de um exemplo eu quero mostrar o que é a personalidade de fato e como e onde ela age. Vamos lá, eu preciso agora que você imagine comigo um conjunto, um grande círculo. E nesse conjunto se encontra tudo o que existe na Terra. Animais, vegetais, minerais, tudo que existe está contido aqui. E só para avisar, por só conter coisas que existem, o Mundial do Palmeiras não faz parte desse conjunto. Continuando, o conjunto em questão é governado pelo caos absoluto. Nele não existe ordem nem regras. Todas as coisas contidas nele têm a mesma importância. Isso mesmo, tudo nesse conjunto é chamado de coisa. Então surge o direito. Ele dá uma boa olhada ali no caos e no conjunto do caos. E bate aquela inveja, aquela vontade de ter um conjunto também. Ele queria ser um rei. O direito então corre e cria seu próprio conjunto, mas como ele é diferentão, ele decide que ele não quer um conjunto bagunçado. Então, para evitar aquela bagunça e garantir sua ordem e tranquilidade, ele cria mecanismos para impor regras em seu conjunto. Ele faz uma listinha. A ordem e o bem-estar da sociedade do conjunto é de extrema importância para o direito. É importante para o direito que cada súdito que more no conjunto dele obedeça às mesmas normas. É importante também que cada um dos súditos receba as mesmas garantias e que caso um súdito não cumpra as ordens e venha ferir a garantia de outro, possa recorrer ao direito e o direito reparará essas garantias feridas. Em outras palavras, cada súdito que morar no conjunto do direito terá direitos, deveres, garantias fundamentais e acesso à justiça. Pronto, o conjunto estava criado e era perfeito. O direito ficou satisfeito, orgulhoso. Mas então caiu em si e percebeu que ele tinha sim um reino perfeito. Mas do que adiantaria se ele não tinha súditos? O direito então bate o olho ali no conjunto vizinho e uma espécie de animal bípede engraçadinha que chama a atenção dele. O direito então escolhe as pessoas para serem seus súditos, para serem parte de seu conjunto, para serem seu Itmalia, para ser o Neymar de seu Galvão. As pessoas então agora serão súditas do direito. Elas serão sujeitos do direito, pois viverão no conjunto do direito, protegido e organizado pelo direito. Certo, as pessoas foram escolhidas, o conjunto estava lindo de bonito de pronto, a festa toda organizada, mas como trazer as pessoas do conjunto das coisas para o conjunto dos sujeitos de direito? Depois de muito analisar, o direito teve uma ideia que resolveria tudo. Ele criou um mecanismo chamado personalidade que tinha duas funções. Transferir as pessoas do conjunto de coisas para o conjunto de sujeitos de direito e garantir, protegendo de maneira vitalícia a pessoa contra tudo e todos. Vamos ser mais específicos que isso. Ocorre da seguinte forma: a personalidade envolve as pessoas lá no conjunto das coisas. Transfere essas pessoas para o conjunto dos sujeitos de direito e as protege envolvendo elas, assim como a energia envolve o Goku, a armadura em um Homem de Ferro, o chakra o Naruto ou a bolha o Jimmy Bolha. O conjunto dos sujeitos de direito ficaria mais ou menos assim, por todos sendo envolvidos por suas personalidades individuais. A personalidade então surge na vida da pessoa com a função de tirar ela do conjunto das coisas governado pelo caos para o conjunto dos sujeitos de direito. Vou tentar ser mais visual ainda. Analise esse exemplo de como funciona essa transferência. Boneca! Aqui está! Obrigada, chave. Entendidos agora de como funciona a transferência de coisa para sujeito de direito e as funções da personalidade, vamos repassar. A personalidade o transfere da condição de coisa para a condição de sujeito de direito. A personalidade é o mecanismo que o protege, que o mantém no conjunto dos sujeitos de direito. Sem ela, retornaria ao status de coisa assim.
Sendo então um membro do conjunto dos sujeitos de direito, você tem acesso a garantias, deveres e à justiça quando necessário. Note que você só tem acesso a esses mecanismos se for um membro dos sujeitos de direito, e para ser membro do sujeito de direito você precisa ter sua personalidade. Então, concluindo, a personalidade lhe protege, lhe dá garantias, direitos e acesso à justiça, pois sem ela não teria acesso a esses mecanismos do direito, pois para ser um sujeito de direito é necessário possuir a personalidade. Se conseguiram entender o papel da personalidade na sua vida, a importância que somente com ela é possível adquirir garantias, direitos, deveres e acesso à justiça, né? Agora vamos lá. Creio eu que já deva ter assistido essa animação na sua vida. Trata-se da animação B-Movie, A História de uma Abelha. No filme, a abelha processa os humanos por tomarmos o mel deles meio que à força. E qual é o erro aqui? Por que essa história não seria plausível na vida real? Olha, é bem mais fácil abelhas falarem que essas mesmas abelhas conseguirem ingressar com uma ação e essa ação ser apreciada, ser julgada. O motivo? Abelhas não têm personalidade e apenas quem tem personalidade pode ter acesso aos mecanismos do direito, entre eles o acesso à justiça. Bobo exemplo, não é? Bom, apresento o caso do Sr. Dred Scott, que em 1857 ingressou com uma ação para requerer sua liberdade, pois ele e seu dono haviam se mudado para estados onde a escravidão era proibida. Então, achou que sua liberdade teria sido conquistada de maneira automática ali. Porém, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Dred e qualquer outro afrodescendente não poderia ingressar com a ação, pois não tinham personalidade e não estavam protegidos pela Constituição americana. Dred queria provar que ele era mesmo uma pessoa. A Suprema Corte decidiu que ela era uma coisa e por isso não tinha personalidade para ingressar com a ação e assim provar que ele era uma pessoa. Nem iriam analisar o caso, pois o acesso à justiça era somente para pessoas portadoras de personalidade, isto é, sujeitos de direito. E caso ainda não tenha conseguido entender a importância da sua personalidade e o papel dela na sua vida, vou indicar 2 filmes que vão conseguir demonstrar um pouco de como seria. Um deles é meio besterol, trata-se de Ted 2. Nele é retratado como seria mais ou menos hoje em dia perder sua personalidade. O outro é o filme 12 anos de escravidão. Nele o protagonista vai de sujeito de direito a coisa, e você vai notar essa diferença na vida do coitado do Solomon. Assistam e mandem em forma de comentário o que achou. Entendido sobre o que é a personalidade e qual o papel dela na sua vida, vamos entender um pouco de suas características, isto é, das configurações que o direito colocou nela quando criou. A personalidade é vitalícia, isto é, ela vai te acompanhar desde o momento em que te envolveu para o resto da sua existência. A personalidade é absoluta, pode o defender tanto contra o Estado quanto contra particulares, quem quer que seja que possa vir ferir suas garantias. A personalidade é inata, isto é, ela surge junto ao próprio ser humano. Como ela foi criada pelo próprio direito para nós, falamos que ela é um direito natural nosso, ela não depende do ordenamento jurídico vigente. A personalidade é ilimitada. Ela não pode sofrer nenhum tipo de limitação que interfira no cumprimento do seu objetivo de proteger a pessoa. A personalidade é imprescritível. Ela não pode ser perdida se não for usada em um prazo X de tempo. Ela não prescreve. Você não vai perder o direito de ação caso não o use. A personalidade é intransmissível. A sua personalidade é sua. Ela não pode ser doada, vendida, sorteada, leiloada, nem qualquer outra coisa que se invente, com o objetivo de transferir sua personalidade para outra pessoa. A sua personalidade é irrenunciável. Você não pode renunciar à sua personalidade. A personalidade vai te proteger mesmo que você não queira. Caso em um belo dia você acorde e deseje ser uma coisa, a personalidade não vai obedecer sua vontade de renunciar a ela. Ela vai continuar o protegendo. A personalidade ela é inexpropriável e impenhorável. Você não pode vender sua personalidade. Sua personalidade não pode ser vendida. Pode, no caso assim, você ceder, através de sua autorização, o seu direito de imagem. Direito de imagem esse que é atribuído à sua personalidade. Você não pode, assim, por exemplo, vender sua liberdade. Bom, a menos que você more na Roma Antiga, aí você pode usar a personalidade como pagamento. Do contrário, nem sonhe. Sua personalidade é indisponível. E eu falar que a sua personalidade é indisponível não quer dizer que ela está sempre ocupada. Na verdade, ela está sempre ocupada em te proteger, mas o ponto aqui é outro.
Quando falamos em disponibilidade, significa que ela está fora do seu alcance. Ela não depende da sua vontade de ter ela ou não, de deixar ela te proteger ou não. A personalidade não vem com botão de pause, não vem com a função de desabilitar por X minutos como seu antivírus. Pode-se, como já disse, ceder partes devidamente autorizadas por você como direito de imagem, pois esse não acarretará riscos nem prejuízos à sua vida. Mas do contrário, você não pode se desfazer da sua personalidade. A sua personalidade é extrapatrimonial. E o que isso significa? Que ela não é patrimonial. Me diz, quanto pode custar sua integridade física, sua honra, sua imagem? Não é possível saber valores com precisão, pois não se trata de patrimônio, não se trata de bens, ela faz parte de você. A personalidade foi feita exatamente sob medida para te proteger. É tipo seus pais, mesmo quando você não quer ser protegido, vão te proteger. E ai de alguém se ousar ferir suas garantias e direitos. Aí ela vai ficar mais pistola que o mascote da seleção. Conseguiu entender? A personalidade então obedece a essas regras que foram feitas sob medida para a máxima proteção de sua integridade física, moral e intelectual. Absolutamente tudo relacionado à sua pessoa. Ela te tira do status de coisa e te leva para o status de sujeito de direito e te protege para o resto da sua vida. E apenas portando a personalidade você está apto a ser um sujeito de direito, portador de direitos, deveres, garantias e obrigações. Espero que tenha ajudado a entender ao menos um pouco o tema. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, deixe um comentário, compartilhe com a galera da faculdade e até o próximo tema.